Olá, meu nome é Roberto, esse é o Primeiro Contato, e hoje eu vou falar sobre a 6ª temporada de Black Mirror. Eu acho que eu tô devendo aqui um vídeo de Black Mirror, eu não tenho certeza, mas eu acho que eu nunca fiz um vídeo de Black Mirror aqui pro canal. Então eu vou aproveitar essa crítica, entre aspas, aqui que eu vou fazer sobre a 6ª temporada, pra poder comentar um pouquinho de forma geral e também meio que pra mencionar duas coisas. Uma, qual que eu considero ser o verdadeiro problema de Black Mirror, e por que eu acho que o verdadeiro problema não é o que as pessoas estão dizendo sobre a nova temporada. Primeiro eu vou dar uma contextualizada aqui sobre o Black Mirror, uma contextualizada bem rápido, porque eu acho que todo mundo conhece essa série. Basicamente, Black Mirror começou ali lá no canal Channel 4, então ele teve essas duas primeiras temporadas que são muito boas, e aí depois a Netflix foi e comprou a série, depois que ela parou de ser exibida no Channel 4. A série continuou sendo escrita pelo criador original, Charlie Brooker. Então assim, em questão de enredo, dá pra ver que tem muito ali das coisas dele, das primeiras duas temporadas. E aí a gente teve a 3ª temporada, 4ª temporada, 5ª temporada, e agora a gente tá na 6ª. Eu tenho ali umas opiniões um pouco divergentes ali sobre as temporadas. Geralmente as temporadas que todo mundo gostou, eu não gostei tanto. E acho que ninguém gostou, geralmente eu gosto. Porque eu prezo muito mais pelo Black Mirror quando ele realmente está brincando com o formato e está trazendo algo novo. Mas eu entendo também as críticas de quem não gostou da 6ª temporada, eu vou comentar aqui tudo isso, né? Mas a minha relação com Black Mirror sempre foi um vai e volta, né? A primeira e a 2ª temporada são muito boas. A 3ª temporada, por mais que tenha... Ele saiu do formato original, o formato original era de 3 episódios, ele foi de 3 episódios para 6 episódios. Sinceramente, ir para 6 episódios eu achei que ia ser uma coisa ruim, mas a 3ª temporada tem mais episódios bons do que as duas primeiras juntas. Eu sei que muita gente considera que as duas primeiras temporadas são as temporadas perfeitas, mas eu não acho que elas são tão impecáveis assim, e eu gostei de quase todos os episódios da 3ª temporada. Eu acho que ela foi a mais consistente em tom. Ainda que ela alterne ali bastante, eu acho que essa 6ª tá muito ligada com a 3ª. A 3ª temporada teve episódios mais voltados pro terror, teve episódios um pouco mais leves também, mas ainda assim, todos eles, acho que foram de bom pra muito bom. E isso tudo relevando que eles copiaram um episódio da melhor série de comédia da história, Community. That's why I'm gonna give him 2 out of 5 Meow Meow Beans. Meow Meow Beans! Aí chegou na 4ª temporada e ela também foi bem legal. Ela teve o Hank the DJ, que todo mundo adora, e teve aquele episódio do USS Callister, que é pra ser uma paródia com Star Trek, pra falar um pouco sobre fãs obcecados e também falar um pouco sobre masculinidade tóxica. E aí a gente chegou na 5ª temporada. O que eu acho engraçado da 5ª temporada é que muitos fãs reclamaram que a 3ª e a 4ª tinham muitos episódios, então não tinha como eles focarem no roteiro. E aí a 5ª voltou para a estrutura de 3 episódios por temporada. Nenhum deles é o favorito de ninguém. O Smithereens é ok. A gente teve também aquele outro que eu esqueci o nome, que é o que tem o Striking Vipers. E aí tem um dos piores episódios da série, que é aquele Ashley My Doll, não sei o que é o da boneca, dublada pela Miley Cyrus. É um dos episódios que representa o que tem de pior em Black Mirror, que é fazer os episódios totalmente em volta de algum convidado especial, algum artista muito famoso. Então, claramente, esse foi um episódio onde o Charlie Brooker deve ter recebido a notícia que a Netflix falou: vamos fazer um episódio com a Miley Cyrus. Então, com certeza, ele teve que criar toda uma história em volta disso pra colocar a Miley Cyrus pra fazer a piada que ela é uma superstar, blá blá blá, não sei o que. E aí a gente chegou na 6ª temporada, que muita gente odiou. Eu tô até hoje vendo, toda vez eu entro em qualquer rede social que alguém fala de Black Mirror, todo mundo odiou essa temporada. Sinceramente, eu achei uma temporada decente. Eu acho que ela voltou pro Black Mirror, o que o Black Mirror fez na 3ª temporada. Eu vou falar um pouco mais disso ao longo desse vídeo, esse começo foi só uma introdução. Então, se prepara que eu vou falar bastante nesse vídeo, esse vai ser um vídeo longo de Black Mirror. Essa 6ª temporada fez o que eu gostei na 3ª temporada, que foi experimentar de verdade com a premissa. Primeira crítica que todo mundo tá fazendo da 6ª temporada é que ela não é mais ficção científica, que Black Mirror não é mais Black Mirror, que quebrou a premissa, que quebrou o próprio nome, que está traindo tudo. Sinceramente, eu discordo de tudo isso. Não é pra ser diferentão, não é porque eu quero tentar ir contra. Se você assiste aqui o canal, você já sabe o tipo de coisa que eu gosto, então já dá pra prever um pouquinho por que eu gostei dessa temporada.
Eu vou explicar agora. Antes de eu falar aqui dos episódios, porque eu vou comentar todos nesse vídeo, eu não vou fazer um pra cada, eu vou falar um pouquinho por que eu gostei dessa temporada. O motivo que eu gostei é exatamente o motivo que as outras pessoas não gostaram. Primeiro, vamos estabelecer uma coisa. Quais são as marcas registradas de Black Mirror? O que o Black Mirror representa? O que todo mundo pensa quando pensa Black Mirror? É claro que tem muitos elementos que definem a série, principalmente porque ela tem, né, incluindo essa nova temporada, tem 6 anos aí que você pode assistir de série, então tem muita coisa que foi estabelecida, mas eu notei que a maioria das pessoas usam as 2 primeiras temporadas para estabelecer o que Black Mirror é. A primeira coisa que define Black Mirror: distopia. Todas as temporadas, todos os episódios, eles falam de algum tipo de futuro próximo, futuro alternativo, realidade adaptada, realidade alternativa, alguma forma da nossa realidade, só que modificada de algum jeito. E eu tô englobando isso tudo aí em uma distopia, tá? Eu não tô dizendo que tem que ser pós-apocalíptico, eu estou usando a palavra distopia de uma forma mais geral. Então, tem que ser uma distopia. A segunda coisa são os temas. O tema mais importante da série, que é o que todo mundo menciona como mais importante, é a relação das pessoas ou da sociedade com tecnologia ou as telas de forma em geral. É que Black Mirror fala sobre a relação do indivíduo e ou da sociedade com a tecnologia ou a mídia de forma geral. Ou seja, Black Mirror não é limitada apenas naquele conceito que muita gente resume dizendo que Black Mirror é sobre o mal da tecnologia. O Charlie Brooker já disse que não é sobre isso, sem contar que, sinceramente, se a série se resumisse no mal causado pela tecnologia, seria a crítica mais superficial do mundo. Ainda no tópico de temas, tem os personagens. Geralmente, o uso dos personagens na série é muito parecido com o jeito que o Rod Serling usa no Além da Imaginação. É óbvio que eu ia mencionar Além da Imaginação aqui porque é a melhor e maior série sobre antologia de ficção científica, então... E o Rod Serling é pai, né? Fazer o quê? Os personagens geralmente são obcecados por alguma coisa, ou eles são colocados em uma situação que eles não conseguem controlar. Isso, geralmente, na primeira e na segunda temporada. Na terceira, ele já modifica isso aí um pouquinho. O Charlie Brooker até mencionou uma vez em uma entrevista que ele queria tirar um pouco dessa estrutura de que o personagem não tem controle sobre a realidade, porque senão fica muito parecido com Além da Imaginação. E aí vem a última coisa que define Black Mirror, que é a desculpa máxima que estão usando pra falar mal dessa temporada: o próprio título. Então esse título aí de Black Mirror, que faz referência à tela preta, e o reflexo que retorna pro espectador de uma TV ou do celular, isso nada mais é do que um título esperto para fazer a brincadeira do ser humano olhando pro abismo e o abismo olhando de volta. Só que muita gente tá levando isso literal e tem que ser a tela de um celular, tem que ser a tela de uma TV. Ok, tendo estabelecido o que define Black Mirror, vamos falar sobre os episódios da temporada. Eu vou falar sobre cada um deles, pontos positivos, pontos negativos e referências, alguma coisa assim, o que vier. Tecnicamente, como é uma antologia, você pode ver em qualquer ordem, mas eu vou seguir aqui a ordem que eles foram colocados na Netflix e que eles estão sendo exibidos no IMDb. O primeiro deles é Joan is Awful, que foi traduzido aqui para Joan é Péssima, e o nome é muito apropriado, porque, sinceramente, e eu sei que muita gente vai sair do vídeo agora, porque muita gente adorou, eu odiei esse episódio. Eu achei um dos piores episódios da série, se não o pior. É o que eu falei, eu sei que muita gente gostou, até comparou com Black Mirror clássico no início, e isso já é um indício de como a série criou uma armadilha para ela mesma. As últimas temporadas da série focam muito em reviravolta, focam muito naquela coisa mais americanizada de chamar um grande artista, de ter um enredo muito mais bombástico, uma trama com muitas surpresas. Então eu acho que quando o Black Mirror começou a focar nisso, foi quando ele começou a ter uma queda. E essa queda, na verdade, foi ele depender completamente do próprio espectador. Eu não culpo tanto assim o Charlie Brooker por isso, porque eu sinto que ele tá tentando, mas, obviamente, eu culpo a Netflix. Assim que a série foi pra Netflix, a primeira coisa que eles pediram era que tivesse uma escala maior, um elenco mais conhecido e fosse muito mais frenético, muito mais dinâmico. Na época, o Charlie Brooker tentou acalmar os fãs falando, não, vai continuar o mesmo tom da série que vocês conhecem e tudo mais. Nesse caso, esse é o único caso de toda essa lista aqui em que eu vou ser saudosista e dizer: eu não sinto que a série teve uma evolução muito boa no começo. Eu gostei da terceira temporada, mas aí quando chegou na quarta e na quinta, você começou a ver que essa dica que a Netflix deu no começo passou a virar meio que uma regra.
E aí a série começou a focar muito mais em reviravolta e apenas no conceito inicial dos perigos da tecnologia e no nome, né, como mencionei no título, que as pessoas assistem e acham que define um bom episódio. Aí acabou que Black Mirror caiu numa armadilha que ela mesma criou, porque agora muita gente considera que um episódio bom de Black Mirror só acontece se ele tiver uma grande reviravolta, se ele for um episódio que ele não foi muito chato, que ele não foi muito lento e principalmente, ele não pode ser um episódio que saiu do eixo da ficção científica. E essa é outra coisa que eu discordo muito. Eu acho que Black Mirror tem sim que sair do gênero da ficção científica e explorar um pouco. Eu sei que ela foi apresentada como uma série de ficção científica, uma antologia, mas nada impede ela de mudar. O que define ela é simplesmente ser ficção científica, independente da nova temporada ter episódios que focam ou não em ficção científica. Eu acho que é uma boa sacada sair um pouco do gênero, brincar um pouco, experimentar, porque a grande graça da série é ser uma antologia que brinca com esse conceito da relação do ser humano com a tecnologia, da relação do ser humano com a mídia, da relação do ser humano com as suas obsessões. É por isso que eu acho que a série, e talvez alguns fãs, não que eles sejam obrigados a isso, mas eu acho que eles se beneficiariam mais, eles gostariam mais da série se eles passassem a abordar ela pelos temas. Aquela ideia que eu acabei de falar, esses temas todos, ao invés de simplesmente é ficção científica, ao invés de se limitar apenas em os males da tecnologia. Isso pra mim eu acho que são apenas ganchos pra você pegar o espectador, alguma frase de efeito pra você conquistar alguém rápido ali pra assistir a série, um novo espectador. Mas, sinceramente, isso não define nenhuma série. Se alguém chegasse pra mim e falasse assim, tem uma série ótima pra te indicar, é uma série que fala sobre os males da tecnologia, eu ia falar, tá, e o que mais que ela fala? É só isso? Se é só isso, grande coisa. Sobre o John é péssimo em si, qual o meu problema com o episódio? Eu não vou falar a premissa de nenhum deles aqui, porque eu acho que todo mundo já deve ter assistido, e também porque a graça é você se surpreender, mas eu já vou entregar que aqui vai ter muito spoiler. Mas o meu problema com esse episódio, especificamente, é a autorreferência, o meta-comentário, que raramente é bem feito. Acho que virou uma coisa que todo mundo usa agora, né? Obviamente que tem muita gente que sabe fazer isso, principalmente o Dan Harmon em Community, o Rick e Morty, eles sabem fazer, se bem que o Rick e Morty ultimamente tá meio que perdendo toque, mas eu acho que o maior problema do John is Awful é que eles fazem uma crítica ao serviço de streaming da Netflix, mas é uma crítica bem superficial também, que é uma coisa que todo mundo sabe. Nossa, eles estão coletando dados. Nossa, a Netflix sabe o que você está fazendo. A Netflix, ela tem produto criado por algoritmo. Quem não sabe disso vai achar isso chocante, mas isso é o suficiente para fazer um bom episódio? É claro que isso aqui é a parte mais importante desse vídeo em questão de gosto. Gosto é pessoal, isso aqui é a minha opinião. Tem gente que pode ter adorado, e tem gente que pode ter adorado especificamente por isso. Tem gente que pode ter visto esse episódio e falou, eu amei exatamente por causa do meta-comentário. Eu que não gostei. Pra mim, foi um jeito da Netflix fazer igual o Rick e Morty passou a fazer agora. O Rick e Morty virou uma série que agora ele meio que mascara todas as críticas que você faz pra série através de meta-comentário. Ele tenta prever o que você vai falar sobre o episódio pra depois você dizer, nossa, olha que esperto ele, prevendo tudo que eu iria falar. Ele sabe exatamente o que eu tô pensando sobre isso. Run, Morty! Were those not there before? Guess there's been a continuity error. Eu fico pensando, a Netflix, ela tá comentando o problema, ela sabe que ela é parte do problema, principalmente todo o sistema de televisão agora, ainda mais que tá tendo greve de roteirista. Com greve de roteirista, eles estão usando inteligência artificial, eles estão com uns planos novos aí de poder usar algoritmo pra criar série. A Netflix é parte fundamental do problema da televisão ultimamente, é só você ver a quantidade de série que tá sendo cancelada durante a primeira temporada, porque a Netflix criou uma forma de consumo onde tudo é conteúdo. Então, se aquela série não vira um hit ou não vira um sucesso na primeira temporada, ela é cancelada, sendo que há uma década toda a série precisava de um tempo para se firmar, precisava chegar ali num ponto em que ela encontra equilíbrio. Hoje em dia a série é obrigada a ser boa do início do primeiro episódio, então a Netflix forçou isso nos outros serviços de streaming. É só você ver aí, recentemente a própria Paramount cancelou o Star Trek Prodigy, o que eu achei péssimo, porque era uma série muito legal, muito bem feita. Star Trek tá precisando de série legal e bem feita. A Netflix é uma enorme parte do problema, e ela simplesmente pegar esse episódio
e ficar utilizando ele como uma falsa meia-culpa, sabe? Tentando dizer, nossa, nós somos parte do problema. Mas aí depois eles esquecem completamente disso, eles não trazem nenhuma solução. É aquele tipo de pessoa que não ajuda, mas também atrapalha. Eles simplesmente falam como se assim, nós sabemos que somos os vilões e a gente não tá nem aí. É uma das ideias mais batidas do mundo, eles já fizeram isso. O Rick and Morty já fez isso, principalmente a reviravolta da simulação dentro da simulação. You're inside a simulation of a simulation inside another giant simulation. Mas como eu já disse antes, se você gostou, se você achou genial, eu, infelizmente, já vi isso 1 bilhão de vezes. Então, pra mim, isso foi cansativo. Essa parte da reviravolta. Eu acho que a Netflix pisou feio na bola com esse episódio, porque a Netflix já tem sido um serviço de streaming que tá me incomodando muito por causa das regras. Então esse episódio parece muito mais que a Netflix tentando antecipar o que você vai falar sobre ela daqui a alguns anos. É uma pena porque os temas que ele tenta trazer são interessantes, que é sobre essa coisa de utilizar a inteligência artificial para trocar, usar o deepfake para poder trocar o rosto de um ator, e aí talvez fazer uma coisa que o ator não permite. É só você ver aí o que tá acontecendo na própria Disney, que tá revitalizando ator morto, só para ele poder fazer um episódio aleatório de Star Wars. A ideia da menina ver o episódio e ela notar que eles estão criando automaticamente, né, ali em instantâneo, com uma inteligência artificial, o conceito do episódio é bom. Só que o que eles fazem com isso é uma pena, é um desperdício. É muito parecido com o que eles fizeram lá na She-Hulk, onde ela conversa com a câmera lá, que é pra ser o produtor da série, alguma coisa assim, que é pra ser uma piada com Kevin Feige. Sinceramente, é basicamente a Marvel fazendo a mesma coisa que o Black Mirror fez aqui. Olha, nossa, nós somos parte do problema, mas a gente não vai resolver nada. Então, ou aceita o problema, faça parte aí da máquina, do sistema, ou azar, não veja mais TV. Every Marvel film ranked in 6 seconds. Desculpa que a parada brusca, eu tive que acender aqui a luz, eu tô falando um tempão, já escureceu, e eu ainda tô no primeiro episódio, mas é basicamente o que eu achei sobre o Joan é Péssima. É um episódio péssimo também, é um episódio de mau gosto, é um episódio muito cínico. É só você ver também os convidados que eles chamaram, né? Eles colocam ali o Michael Cera pra fazer uma participação. É só um episódio pra você ficar apontando e falando, olha, aquele ator X, a atriz tal, e não sei o quê. Se você gostou dos temas desse episódio, mas também teve aquela sensação de que foi muito apressado, teve uma reviravolta boba e não mostrou resposta e não tentou mostrar uma saída do problema, eu indico muito mais você assistir o Congresso Futurista, que fala sobre a mesma coisa. Ele fala sobre uma atriz que ela descobre que ela assinou um contrato para poderem usar a imagem dela em qualquer coisa, em qualquer tipo de filme, até filmes que ela não quer. Então é um filme que comenta muito sobre Hollywood, sobre essa indústria do reboot, essa coisa de você nunca deixar uma franquia morrer. Então, assista esse filme, muito melhor dirigido, tem a Robin Wright de protagonista, pra quem gosta de House of Cards, aí já tem até uma conexão com a Netflix. Melhor assistir o Congresso Futurista do que assistir esse episódio Mau Caráter de Black Mirror. Próximo episódio aqui da minha colinha, porque eu não lembro o nome de nenhum deles, Lock Henry. Tá, eu vi que muita gente não gostou do Lock Henry, ele tem um tema meio parecido, todos os episódios dessa temporada seguem uma temática um pouco sobre obsessão pela imagem, pela fama, mídia. E eu gostei desse episódio, o Lock Henry, mesmo muita gente dizendo que ele é um dos piores. Eu sei que não disseram que é o pior tá chegando. Esse aqui eu realmente dou o braço a torcer e eu falo que ele não tem muita ficção científica. Eu tô tentando pensar em alguma coisa alternativa daquela realidade, mas não. A única coisa alternativa é uma outra versão da Netflix, mas isso não conta muito, né? Uma conexão com outros contos. E na verdade eu acho que essa foi a pior parte do episódio, porque era um episódio tão pequeno em escala, tão bem construído, tem uma tensão, um ritmo, uma atmosfera, aquela coisa do mistério, thriller, parece uma coisa meio David Fincher. O elenco também é muito bom, não tem um elenco americanizado muito famoso. Ele volta um pouquinho para as raízes, que é o que o pessoal gosta de Black Mirror, e essa foi uma volta para as raízes que eu gostei. Não foi só aquela coisa genérica, excêntrica, escatológica, boba, tipo Joan is Awful. Esse aqui foi um episódio muito menor, mais concentrado, que realmente tem a essência do Black Mirror, mesmo não sendo ficção científica. A gente tem uma premissa que tá completamente ligada ao Black Mirror.
Todo mundo usa aquela desculpa do reflexo do celular, o reflexo da TV. Isso aqui nada mais é do que dois personagens que estão procurando fama. Aquele final do Lock Henry, infelizmente, foi o que me tirou dele, que é quando eles tentaram fazer conexão com outros episódios. A grande graça do Black Mirror pra mim era que ele era uma antologia que ocasionalmente tinha uma conexão ou outra com os outros episódios, mas não era obrigado, você não era obrigado a conhecer. Só que nesse episódio aqui, ele tá diretamente fazendo uma conexão com o episódio anterior do Joan is Awful, o negócio do Streamberry, como eles chamam na Netflix. Foi um núcleo narrativo dramático que veio do nada e não combina. Então, infelizmente, foi isso aí que não fez de Lock Henry um episódio melhor. O próximo episódio aqui é o Beyond the Sea, Além do Mar, eu não sei como foi a tradução, não lembro direito. Esse aqui tem o Aaron Paul, que é um ator que eu gosto muito do Breaking Bad, e eu também gosto dele no Westworld, e eu tenho notado que ele tá participando de muito projeto de ficção científica. Esse aqui também tem mais boas atuações, ótima ambientação, construção de clima. Então, se você gostou do tom do Lock Henry, você talvez goste do Beyond the Sea, só que o Beyond the Sea ele é um pouco mais introspectivo do que o Lock Henry. O Lock Henry é muito mais um thriller policial com horror, enquanto o Beyond the Sea ele é pura ficção científica mais introspectiva. Então esse aqui não tem reclamação. Ele é ficção científica, ele também fala sobre a mídia, porque tem toda a relação do povo da cidade com os astronautas lá na década de 60. Eu notei que nesse episódio muita gente focou na reviravolta, mas eu achei que ele também foi um bom episódio sobre consciência e arte. Mas é claro que a tal da reviravolta é uma que você vê chegando de longe, mas ainda assim ela é feita com cuidado, para não ser apenas um choque inicial igual os outros episódios. Fica mais parecendo uma progressão natural e orgânica. Nesse episódio aqui, a reviravolta foi bem feitinha. Eu gostei. Eu quase odiei esse episódio de começo, porque quando eu vi aquele culto aparecendo lá, a lá Charles Manson, eu fiquei meio achando que aquilo veio do nada. Mas aí eu me toquei que a história, na verdade, se passava na década ali de 60 para 70. Então faz total sentido ter aquele culto. E eu acho que foi uma boa sacada também a gente ter alternando entre uma coisa mais futurista no espaço, numa estação espacial, alternando aqui pra Terra, a gente tá numa versão do passado. O que eu achei bem interessante, que é uma coisa que o Philip K. Dick faz muito, que é mostrar uma época que já passou, só que uma versão alternativa dela, que aí ninguém pode usar aquela desculpa de que, nossa, já passou da época, então não é mais assim, só que aí ele já usa uma versão alternativa que tecnicamente nunca existiu, então fica temporal. É uma pena o final ter sido tão corrido para algo que foi construído com tanto cuidado. Ele foi apressado e fechou um pouco em cima ali da segunda reviravolta, então ficou uma quebra de tom que destoou um pouco. Gostei do final, mas eu gostaria que ele tivesse ido um pouquinho além, talvez tido um diálogo entre os dois, ainda mais porque os dois ali precisavam de um diálogo final. Isso é uma coisa que eu queria, mas como não teve, não é algo que fez falta e a falta não estragou. Episódio competente, mas eu não sinto que teve tanta identidade quanto, por exemplo, o Lock Henry. Aí a gente vai pro penúltimo episódio, que foi o Mazey Day. Todo mundo odiou, aparentemente. O Mazey Day, ele é meio uma anomalia, porque ele tem tudo pra você não gostar dele. Primeiro que ele não é uma ficção científica, e se você sabe a reviravolta, você sabe que ele não é mesmo uma ficção científica, ele é um outro gênero completamente diferente. Ele é muito focado naquele gênero, o gênero de terror, eu falei que ia ter spoilers aqui, então ele foca nesse gênero de monstros, né, de criatura. Ele tem tudo pra você odiar, ele tem tudo pra ser contra Black Mirror, mas ainda assim é Black Mirror. Por quê? Não só porque está na série, mas porque, mais uma vez, tenta ver a série pelo ângulo que eu tentei apresentar no começo. Não tenta ver pelo ângulo de simplesmente é ficção científica e tela do celular. Tenta ver pelo ângulo de que é sobre a relação das pessoas com a mídia e a obsessão delas. E esse episódio é literalmente sobre isso. É sobre uma personagem, uma protagonista que é uma paparazzi. Quem é mais obcecado pelo culto da imagem, da celebridade, do que um paparazzi? Uma outra coisa que também parece que esse foi o tipo de história que foi toda construída em cima da reviravolta. Eu gostei dela quando ela realmente abraça o horror e para de fingir que tem alguma ambiguidade, porque é um episódio tão curtinho, é o episódio mais curto da temporada, eu não sei se é o mais curto da série inteira. Chegou um ponto ali que já tava ficando óbvio que ia ser uma história mais de terror, não ia ter um elemento de ficção científica. E aí eu pensei que eles poderiam ter feito até isso antes, eles podiam ter revelado isso antes. É claro que tem alguns indícios ali do que vai ser a reviravolta. Interessante, porque eu tava esperando que fosse chegar num ponto de ficção científica, mas foi pro ponto do horror. O que eu gostei, porque como eu disse antes, eu gosto que Black Mirror explore novos gêneros, desde que, se é pra manter alguma coisa, né, consistente, mantenha os temas. Mas eu entendo completamente quem não gostou, porque os diálogos são estranhos,
os personagens não são muito carismáticos. É claro que a Zazie Beetz, ela é uma ótima atriz, então ela sozinha que carregou esse episódio, mas o resto ali dos outros colegas dela ali, paparazzi, eles não são interessantes, eles tentam criar uma relação ali entre eles, uma conexão para ter um ápice dramático depois que não funciona pra mim. Então eu entendo completamente quem não gostou do Mazey Day, mas eu discordo completamente de quem falou que Mazey Day não é Black Mirror. Ele é totalmente Black Mirror, e eu acho que pelo menos o caminho que ele tentou tomar foi um caminho certo. Eu acho que é o caminho que o Black Mirror tem que tomar se ele quiser continuar se reinventando. E esse pra mim também é outro problema desses comentários que muitos fãs estão fazendo sobre Black Mirror a sexta temporada. Muita gente dizendo que Black Mirror era disruptiva, era revolucionária, ela trazia algo novo. Para ela continuar sendo revolucionária e disruptiva, ela tem que fazer algo novo de verdade. Não tem nada mais diferente do que brincar com o próprio formato. Eu noto que muita gente acha que o conceito de revolucionário é continuar fazendo a mesma coisa. Então o meu maior problema mesmo é com a direção de arte, que eu entendo que tentou emular uns filmes de terror, mas ele não trouxe muita identidade, pareceu bem genérico, e ao contrário de uma outra história de horror dessa temporada, que foi o episódio final, não odiei, que nem a maioria, só não achei grande coisa. E agora a gente chega no último episódio, Demônio 79. Esse é um episódio que é bem estilizado, eu gostei bastante dessa ambientação da década, o figurino, ele tem um visual muito melhor trabalhado do que o episódio anterior, melhor do que muitos outros episódios da série. Ele tenta emular aquela filmagem película que eu acho bem legal. Eu não sei se eles usaram o mesmo filme, né, película, porque em alguns pontos parece ter sido digital. Não que isso seja ruim, porque mesmo eles emulando ali, ficou uma emulação legal. O elenco também tá ótimo, é bem divertido. Tem uma excelente escolha de música e o enredo, ele é simples, mas ele tá muito mais interessado em mostrar essa jornada da personagem e debater os temas de forma mais superficial mesmo. Só que eles são executados de um jeito tão leve e divertido, mesmo também trazendo um demônio como um dos protagonistas. Eu acho que foi um dos episódios mais criativos de Black Mirror, mais cômicos também. Eu acho que a comédia é muito bem-vinda quando a gente quer fazer uma coisa mais criativa, porque na comédia a gente pode experimentar com o formato. Pra mim ele funcionou, com toda a leveza dele, com toda a simplicidade, porque o elenco é muito bom, a parte técnica tá impecável, eu acho que o enredo se desenvolve de um jeito bem criativo, muito inteligente, não precisa ser um negócio complexo, igual o Jones Awful tenta se fazer de complexo. Eu prefiro simplicidade bem executada do que falsa complexidade feita de qualquer jeito. Então, se eu fosse ranquear aqui os meus episódios favoritos, em primeiro lugar, provavelmente durante aqui essa gravação, antes eu tava pensando em colocar o Lock Henry em primeiro, mas agora durante a gravação acho que meu favorito foi o Demônio 79. Então, Demônio 79, Lock Henry, aí depois Beyond the Sea, Mazey Day, Abismo e aí Jones Awful. Eu mencionei rapidamente no começo o meu problema com Black Mirror, mas eu não cheguei a me aprofundar muito nisso, né? Vou falar um pouco mais aqui. Mas algumas coisas que estão me incomodando na série ao longo dos anos, eu acho que eles podem trabalhar melhor isso. É muito foco, né, em volta da reviravolta e do choque. Eu não sou contra reviravoltas, eu não sou contra jump scares em filmes de terror, porque isso são apenas ferramentas narrativas, são coisas que você pode utilizar. Não quer dizer que automaticamente tê-las é ruim. O Black Mirror tá fazendo as reviravoltas serem a única parte memorável e importante dos episódios. Eu acho que eles não deveriam ouvir tanto assim os fãs e tentar agradar tanto os fãs. Tanto que nessa temporada eles tentaram alguma coisa nova. Eu acho que é por isso até que eles voltaram para um formato de mais episódios. Nessa vez foram 5, ao contrário de 3 da última temporada. Acho que eles foram para 5 para poder fazer sempre ali 2 ou 3 episódios que são realmente o que eles querem fazer de novo. E uns outros 2 ali ou 3 que vão ser o episódio para chamar a atenção. Tanto que se você for ver, a maioria das pessoas está falando muito mais do Jones Awful. Sempre ele como, sabe, o episódio manchete, o episódio chamariz pra série que todo mundo tá falando. Essa coisa de ser só reviravolta, né, de tentar manter um padrão repetitivo, tudo isso tá conectado com a integração com a Netflix. Eu acho que daqui pra frente Black Mirror vai tentar cada vez mais experimentar com outros formatos, talvez até sair da ficção científica, e eu ouvi até algumas pessoas comentando que se é pra sair da ficção científica, então cria logo outra série, troca o nome, faz alguma coisa assim. Acho que não precisa, porque o título Black Mirror vai continuar fazendo sentido. Eu acho que a própria série tá tentando assumir essa identidade, mas ela tá em conflito com a própria Netflix, que tá forçando ela a fazer episódios ruins também, episódios que não seguem isso. Para a crítica que todo mundo tá fazendo de que Black Mirror deixou de ter ficção científica,
não deixou, ainda tem episódio de ficção científica, só que ela também está explorando outras coisas. E 2, se ela deixou de ser ficção científica também, tá tudo bem. Black Mirror pode ser muito mais do que isso. E eu tenho um canal de ficção científica, eu amo ficção científica, mas ainda assim, se pro bem de Black Mirror ela tiver que virar depois tiver que fazer um episódio de fantasia, um episódio de horror, um episódio de qualquer outro gênero, se for bom, eu não me importo. Eu preferia que fosse tudo ficção científica? Sim. Mas, pro bem da série, eu posso abrir mão e deixo pra lá. You not seen Joan is Awful? No, but it's on my list. E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo. Diz aí nos comentários qual foi seu episódio favorito de Black Mirror dessa temporada só, pra não ficar falando de todas as temporadas. Diz aí também o que você acha que vai ser o futuro de Black Mirror. Para mais notícias, resenhas, críticas e análises de ficção científica, siga aqui o Primeiro Contato Sci-Fi em nossas redes sociais. Apoiem o canal também lá no Apoia-se. E sigam o portal Farcaster, que ele tá fazendo todo dia notícia de ficção científica e é o melhor portal de ficção científica para você se manter atualizado. Até a próxima. Tchau.